lá. Hoje a gente vai mergulhar em uns trechos bem intensos de A Vida Sabe o que Faz. Sabe, é uma história com, nossa, muitas revoltas. Muitas mesmo. Um amor antigo que todo mundo achava que tinha morrido, né? E volta. Exato. E bem quando a personagem principal, a Isabel, tá firme num relacionamento novo, prestes a casar. E ainda tem segredos de família. Vindo à tona, sim. É bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o foco aqui é ver como eles lidam com dilemas, assim, muito profundos. Imagina só, a Isabel tá noiva do Gilberto. E de repente, pá, o Carlos, ex-noivo. Que ela e todo mundo pensavam estar morto na guerra. Isso, ele reaparece. Como é que se navega uma situação dessas, né? Pois é uma teia bem delicada, né? Envolve lealdade, um pouco de culpa talvez, o amor que existe agora e a busca pela própria felicidade. A gente vai olhar para as escolhas, para as conversas difíceis. E para as consequências, claro, que se espalham para todo mundo. Exatamente. Afeta todo o círculo deles. Começando pela Isabel, então. O choque para ela deve ser imenso. O Carlos volta e volta apaixonado como era antes. Só que o coração dela agora é do Gilberto. E aí nem a culpa, né? Ela fica relendo a carta dele, se sentindo mal. Mas a mãe dela, a Laura, é bem direta, né? Aconselha ser franca. Diz que a honestidade, mesmo que doa. É o melhor caminho. É interessante como a narrativa coloca isso, essa tensão entre o que ela sente que deve fazer por causa do sofrimento do Carlos. E o direito dela de ser feliz, com a vida que ela reconstruiu, né? E isso. A honestidade, mesmo que seja brutal no momento, é apresentada como a forma de evitar um sofrimento ainda maior lá na frente, para todos os envolvidos. E tem a questão da fé também, né? Ela buscando força na oração com a mãe. Sim, é um ponto importante para ela encontrar coragem. Porque enfrentar o Carlos não é fácil. E a conversa finalmente acontece. Ela conta do noivado, a reação dele é, bem, como ela temia, né? Choque total. E raiva. Muita raiva. Ele passou anos idealizando aquele reencontro, né? Usando a imagem dela para sobreviver à guerra. Nossa, que pesado. É um choque de realidade muito forte para ele. A fantasia versus a vida que seguiu. Ele acusa ela de traição, inclusive. Com certeza. E essa rejeição vem somada ao trauma da guerra que ainda aparece nos pesadelos dele. É um golpe duplo. E como ele reage depois disso? Depois da raiva inicial? Bom, depois da devastação vem uma determinação, quase febril, sabe? Meio ressentida. A fonte mostra ele querendo recuperar o tempo perdido, de um jeito meio agressivo. Agressivo como? Querendo casar logo, ter família, mas principalmente ganhar dinheiro rápido. Parece menos um desejo genuíno e mais uma compensação, entende? Quase uma vingança contra a vida que tirou a Isabel dele. Entendo. Uma tentativa de preencher aquele vazio à força. E a família dele como reage a isso tudo? De formas variadas. A irmã dele, a Inês, por exemplo, é bem cética, bem pragmática sobre as chances dele com a Isabel. Mas ele não parece ouvir muito, né? Foca nele mesmo. Exato. Ele foca em si, busca trabalho com uma energia, assim, renovada. E aí surge uma oportunidade, bem inesperada. Uma viagem de negócios para a Europa. Uma mudança drástica. Um corte com tudo aquilo. Parece ser um ponto de virada. Longe daquela tensão toda, talvez ele consiga um certo distanciamento, né? Da amargura. E é lá que ele conhece outra pessoa, não é? Isso. Na Itália, ele conhece a Dina. E a conexão é, nossa, imediata. Muito intensa. A narrativa até sugere algo de vidas passadas. Sério? Vidas passadas. Sim, a família da Gina também percebe essa conexão forte. E até busca orientação espiritual para entender melhor. É um desvio de rota bem surpreendente para o Carlos. Caramba! Enquanto isso tudo acontece com o Carlos na Europa, o Gilberto e a Isabel estão aqui tocando a vida, comprando casa, planejando o futuro. Parecia o Porto Seguro, né? A estabilidade chegando. Mas aí vem outra bomba. Só que na família do Gilberto. Exatamente. A estabilidade é bem abalada, descobrem uma traição longa do pai dele, o Alberto. E não só isso. Ele foge. Foge, leva todo o dinheiro da família e deixa um monte de dívidas para trás. É um golpe terrível para a mãe, a Glória. Meu Deus. Que choque para o Gilberto e para o irmão, o Nivaldo.
bem na véspera do casamento. Pente, eles têm que lidar com tudo, amparar a mãe que está arrasada, resolver a crise financeira, a ausência do pai, uma responsabilidade imensa caindo no colo deles. É muita coisa junta. Situações bem diferentes, mas que mostram, sei lá, a fragilidade das coisas, né? Sim. E esses eventos paralelos destacam alguns temas bem interessantes. A gente vê o contraste, né? A comunicação honesta da Isabel, por mais difícil que tenha sido, Comparada com as consequências da mentira e do segredo na família do Gilberto. que são catastróficas. Exato. E fica muito claro como os traumas afetam tudo. A guerra para o Carlos, a traição e o abandono para a Glória. Isso molda as reações, as decisões futuras. E você mencionou a espiritualidade antes. Ela aparece de novo, né? Com a família da Gina. Por respostas sobre essa conexão com Carlos. Nas mensagens espirituais que alguns personagens recebem. Isso. Parece sugerir que eles não estão totalmente sozinhos nessas jornadas. Que talvez existam outras forças em jogo ou leis de causa e efeito atuando. Bom, a gente explorou aqui jornadas bem complexas, hein? A Isabel fazendo uma escolha difícil pela verdade, pelo presente dela. O Carlos sendo jogado num caminho totalmente novo depois da rejeição. E o Gilberto, coitado, enfrentando uma tempestade familiar bem quando achava que ia ancorar. As fontes mostram bem como as vidas estão interligadas, né? Como um único evento, tipo o retorno do Carlos, gera ondas que afetam todo mundo. Força todo mundo a repensar os planos. Levanta questões sobre destino, né? Livre-arbítrio, como a gente acha nosso rumo no meio do caos das relações. Exatamente. E sobre as consequências das nossas escolhas, por menores que pareçam. E para fechar, fica uma reflexão, né? Pensando nessa conexão súbita e intensa entre o Carlos e a Gina, que a história sugere vir de outras vidas. Onde você quer chegar? Fico pensando, até que ponto as nossas atrações, as nossas repulsas, os desafios que a gente encontra no presente, será que não são ecos de histórias que a gente nem lembra? Histórias passadas? É uma pergunta interessante. Deixa a gente pensando, né? Sobre essas conexões invisíveis que podem estar influenciando a nossa vida agora. Pois é, algo para refletir mesmo.